Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, gente, que é a mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos falar sobre a polêmica envolvendo o Maracanã. Afinal de contas, o Vasco está expulso deste estádio, proibido de jogar no seu próprio estádio com torcida, liberado pelo STJD. Tudo isso e muito mais, o prejuízo financeiro e a repercussão da chegada do Dimitri Payet lá na França. O principal jornal já estampou a chegada do astro francês ao Vasco da Gama. Vamos embora? Então vamos conversar muito sobre a nossa paixão. De cara estou mostrando para vocês aqui o L'Équipe, que é o principal jornal francês, dando destaque à chegada do Dimitri Payet ao Vasco da Gama, com mais de 5 mil torcedores ontem, recepcionando o Payet no aeroporto. Certeza que ele ficou muito bem impressionado e claro que vai ter essa imagem logo de cara pesando na sua chegada e para sempre na sua memória. Então, a equipe já destacando a chegada dele, a forma que foi, com o torcedor realmente demonstrando todo o seu carinho. Aliás, falando em carinho, colocando esse vídeo aí para você, do pequeno Arthur Rodrigues, irmão do Anthony Rodrigues, filhos do André Luiz, que moram em Deerfield Beach, nos Estados Unidos, e esse carinho com o nosso canal. Muito obrigado a alcançar essa faixa etária, essa garotada, os pais passando a paixão de pai para filho e o canal Fanático Vascaíno sendo assistido por todos. É uma linguagem que todos podem curtir. Muito obrigado pelo carinho, o Anthony, o Arthur, vocês viram aí no vídeo, o papai André Luiz que me enviou o vídeo. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Bom, vamos falar sobre Maracanã. O Vasco não pode jogar em São Januário. Segundo a Justiça do Rio de Janeiro, o clube segue proibido de atuar por lá, de receber torcida. É um estádio muito perigoso na avaliação da Justiça do Rio de Janeiro. Fica perto de uma comunidade, isso é terrível na avaliação da Justiça do Rio de Janeiro. Só que eles esquecem, né, os desembargadores, os juízes, quem resolve colocar essa mão pesada, que o estádio de São Januário está construído lá, no mesmo lugar, desde 1927, ou seja, já vai fazer 100 anos. Estamos com 96, ano que vem completamos 97 anos no mesmo lugar. E aí? Qual é o problema? A comunidade nunca foi o problema. Afinal de contas, o Vasco da Gama sabe que tem pessoas ali que dependem, inclusive, o comércio local de uma partida, da realização do jogo de futebol. A Barreira foi e sempre será uma atração antes e depois dos jogos. A torcida do Vasco já merecia, por todas as demonstrações de carinho, de alegria, virar um patrimônio cultural do Brasil. O que foi feito ontem, mais uma vez, no aeroporto, foi demonstração de carinho. É uma torcida que é diferente das demais. Sofre há 23 anos, mas jamais virou as costas para o clube, para os jogadores, apoiou times ruins, medíocres, ao longo desses 23 anos e jamais virou as costas. Certeza de que alguns clubes encolheram, outros, o dia que forem rebaixados, não vão suportar, não terão estômago e cabeça e principalmente paixão para acompanhar o seu time na segunda divisão, mas o torcedor do Vasco é resiliente. Quem mora na Barreira dá um show à parte antes, durante e principalmente depois do jogo. Nunca foi marcado um confronto com a Barreira e os torcedores do Vasco. É uma integração. Mas o Vasco segue proibido pela Justiça de jogar em São Januário com torcida. Liberado pelo STJD, os 4 jogos de suspensão por conta da confusão formada em São Januário por alguns torcedores, e aí uma punição justa do tamanho que foi do Santos. Ok, 4 jogos passaram. Mas os auditores do STJD recorreram ao pleno
e pediram ampliação. Faz parte do jogo isso. Todo julgamento vai ao pleno. E aí a Procuradoria entende que a pena foi menor do que deveria ser, pede uma pena maior. Ok, isso é do jogo, isso não preocupa. O Vasco vai enviar os seus advogados para fazer a sua defesa. Agora, a Justiça do Rio se meter e travar São Januário com o público, exigir de forma absurda que o Vasco coloque biometria, quando eu digo absurda, porque os outros estádios não têm no Rio de Janeiro. Por que o Newton Santos não tem? Por que o Maracanã, que já teve inúmeras confusões, não tem até hoje? Ah, se não tiver biometria, esquece, não reabre o estádio. É muito estranho o que vem acontecendo. E aí, a reboque disso, uma decisão, de novo, envolvendo a ida do Vasco para o Maracanã, porque ele entende que é o bem público, e é verdade, construído com o nosso dinheiro, com os nossos impostos recolhidos, isso é verdade, que hoje está cedido a um consórcio que administra o estádio, o que também é verdade, e formado pela dupla Flamengo e Fluminense. E essa dupla entende que o gramado vai ser sacrificado se o Vasco jogar no domingo. O Flamengo jogou ontem, o Fluminense joga sábado, o Vasco jogaria domingo, quando não tem jogo da dupla Fla-Flu, e na quarta-feira o Fluminense. Consta no edital assinado, no contrato assinado pela dupla com o governo do estado, que os outros clubes também terão o direito de atuar no estádio, terão o seu princípio de igualdade para atuar por lá, de custo, enfim. Só que não é a primeira vez que o Vasco tem que ir à justiça, que o Vasco tem que se fazer valer o seu direito. Já conseguiu isso em segunda instância em outras ocasiões. Estava sob uma liminar que começaria a venda de ingressos ontem para o jogo com o Atlético Mineiro, porque entende do apelo, da volta do torcedor, da chegada do Payet, que será apresentado antes do jogo. Aí veio o desembargador André Luiz Sidra e simplesmente canetou, alegando que realmente não pode, vai causar prejuízo ao estádio, causar prejuízo ao gramado. E aí a galera foi levantar a ficha e viu que ele torce para o Fluminense, era sócio ativo do Fluminense, sócio torcedor, cancelou ontem, e aí torcedor, erradamente, divulgou o número dele nas redes sociais, ficha completa, CPF, número do PIS, da esposa, dos filhos, endereço. O cara ficou assustado. Ah, ele é frouxo de cancelar. Não está correto isso. Mas como também não está correta a decisão dele. E se ele é fluminense, se ele é sócio ativo do clube e tem todo o direito por ser torcedor, caiu para ele e falou assim, eu não posso julgar. Eu tenho uma paixão envolvida nessa questão. Não me sinto à vontade para isso. É um dos argumentos que o Vasco vai utilizar, porque vai seguir recorrendo e hoje vai buscar uma nova decisão. Vamos aguardar o dia de hoje. Agora, que é um absurdo o Vasco não poder jogar no Maracanã e também não pode jogar com torcida em São Januário, das 19 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, somente o Vasco não pode jogar mais com torcida. Acabou a punição do STJD. Nesses 4 jogos sem torcida, o prejuízo já ultrapassou R$700 mil. E aí? Quem paga essa conta? Ah, o Vasco agora é SAF, que cifo. É? Então tá bom. Um grande abraço, galera, e até mais tarde.